bem-vindo de volta! Que bom ter você por aqui. Na nossa aula de hoje, nós vamos resolver vários exercícios do SAEB de língua portuguesa. Juntos aqui, eu e você. Eu sou a professora Isabela Rangel e lembra disso. Se você tiver dúvida ao longo aí da resolução dos exercícios, de algum conteúdo que você não tem entendido, no nosso portal nós temos várias aulas que podem ajudar a esclarecer a sua dúvida. Vamos juntos? Sociedade e governo precisam urgentemente ter uma postura enérgica em relação aos recentes ataques às escolas brasileiras. Discursos bem construídos e promessas não garantem a segurança de alunos e profissionais da educação. O aumento da onda de violência nos ambientes escolares deixa evidente essa necessidade. Sabendo que a tese é o posicionamento do autor do texto, qual trecho evidencia a tese defendida? Letra A. Discursos bem construídos e promessas não garantem a segurança de alunos e profissionais da educação. B. O aumento da onda de violência nos ambientes escolares deixa evidente essa necessidade. C. Sociedade e governo precisam urgentemente ter uma postura enérgica em relação aos recentes ataques às escolas brasileiras. D. Sociedade e governo precisam discursar melhor sobre a qualidade da segurança nas escolas. Bem, antes de mais nada, nós temos que nos lembrar o que é uma tese. Aqui, no enunciado do texto, o texto já está falando para nós, olha, a tese é o posicionamento do autor do texto. É aquilo que quando você lê um texto fica muito claro para você que o autor do texto está querendo falar para você que é aquilo que ele pensa a respeito. Isso é o que eu penso a respeito de determinado tema ou de determinado assunto. Nesse texto que nós acabamos de ler aí, o texto 1, um texto bem pequenininho, mas que deixa bem clara a tese do autor do texto, ou seja, o posicionamento dele. Cuidado quando você estiver fazendo algumas questões, porque a banca, aquela que coloca aí as questões para você, ela prepara às vezes as respostas com palavras muito parecidas. Pega do texto aquilo que está escrito e parafraseia o que está no texto, né? Ou seja, reescreve o que está no texto, mudando uma palavra que dá um sentido completamente diferente. Então, muito cuidado com isso. Eu sempre digo que uma boa leitura do texto, aliada a prestar atenção naquilo que o enunciado está te pedindo, é o que vai te ajudar a dar uma resposta uma resposta correta, a resposta que a banca espera que você dê. Então aí, a pergunta é, onde fica evidente a tese defendida pelo autor? Qual que você marcou? Vamos corrigir juntos o gabarito? Sabendo que a tese é o posicionamento do autor, qual trecho evidencia? Letra C, porque isso está literal lá no texto. Sociedade e governo precisam urgentemente ter uma postura enérgica em relação aos recentes ataques às escolas brasileiras. Logo no início do texto, o autor ele deixa essa tese muito clara. É o posicionamento. A sociedade precisa ter, assim como o governo, precisam ter uma postura enérgica, ou seja, uma postura definitiva, uma postura de atitude em relação aos recentes ataques às escolas brasileiras. E em seguida ele vai colocando aí algumas informações que não vão resolver o problema, ou seja, ele mais uma vez, ele argumenta em relação à tese, ele diz assim, olha, discursos não resolvem, promessas não garantem a segurança dos alunos, e a gente tem essa certeza quando olha o aumento dessa onda de violência que acontece nas escolas brasileiras. Então fique sempre atento a isso, de que forma ele se posiciona.
ele se posiciona dizendo que é importante que haja uma atitude em relação a isso. E tudo que vem a mais no texto é para dar uma informação ou para argumentar sobre essa tese. No exercício 3, temos a seguinte pergunta: é possível afirmar que o tema do texto é A. Violência, B. Posicionamento da sociedade e do governo, C. Falta de segurança ou D. Violência nas escolas? Nessa terceira questão, nós temos uma pergunta sobre tema do texto. Nós precisamos relembrar isso. O que é um tema mesmo? Tema é diferente de assunto. O tema é o assunto de forma delimitada, é o recorte do assunto. Então, nesse texto aí, nós vamos falar sobre o quê? Pensa comigo. Qual é o assunto desse texto? Logo no início, já fica bem evidente que é o assunto violência, certo? Se você perguntar, está falando sobre o que o texto? Qual é o assunto do texto? Violência. Só que não é apenas violência, há um recorte dentro desse assunto violência. Que recorte é esse? A violência que acontece nas escolas. Então, esse é o tema do texto. Se você respondeu aí a letra D, você acertou. Violência nas escolas. Para a resolução do nosso quarto exercício, nós vamos ler o caput do artigo 5º da Constituição Brasileira, que vai ser o nosso texto 2. Na verdade, é uma parte do caput do artigo. É importante que você se lembre que nas provas que você vai fazer do SAEB, geralmente você tem vários textos. Às vezes você tem 2 textos ou até 3 para resolver 1, 2 questões. Nós fizemos aí um texto para a resolução das 3 primeiras questões. As próximas questões que nós tivemos, nós vamos trabalhar mais 2 textos. Esse texto 2 aí para a questão número 4 e mais o texto 3 para a questão número 5. Por favor, não reclame de ler, porque você é um aluno muito aplicado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Questão número 4. Após a leitura, pode-se concluir que o objetivo do texto 2 é noticiar um direito ao cidadão, elogiar um direito do cidadão, garantir um direito ao cidadão, proibir a discriminação do cidadão. Quando se fala de objetivo de um texto, quer saber para que ele foi feito? Para que serve esse texto? Então nós vamos pensar o seguinte, nós temos um artigo de uma Constituição Federal, que é a Constituição Brasileira que está em vigor. Para que ele serve? Será que ele vai trazer uma notícia? Aí você pensa comigo, mas espera aí, notícia? Notícia é um gênero textual que eu vejo onde? Nos jornais, não é isso? Então, um artigo constitucional, ele não vai ter a indicação de te noticiar nada. Pense nesses verbos que estão aí. Ou, ele pode elogiar um direito ao cidadão? Será que nós vamos ter uma espécie de elogio numa lei? Uma lei vai fazer algum elogio? Não, não há nenhum tipo de elogio aqui. Muito pelo contrário, está falando que todas as pessoas são iguais diante da lei, não é? E que eles têm alguns direitos. É isso. Qual é a função desse texto constitucional?
Vamos lá? Pense comigo. Parabéns se você colocou a letra C. Os textos constitucionais ou os textos que têm valor de lei, os textos jurídicos de uma maneira geral, eles têm uma função de garantir um direito ao cidadão. É a garantia que o cidadão tem de saber que ele é igual, independente se ele tem uma cor assim, se ele é um homem, se ele é uma mulher. Então, é uma garantia chamada de constitucional. Então, parabéns quando você coloca que esse é o objetivo do texto 2. Leitura do texto 3 agora, para nós fazermos a nossa quinta e última questão. A Constituição Federal foi promulgada em outubro de 1988. Imagine que você esteja lendo um jornal da época que trazia uma notícia com o seguinte lead. Foi promulgada ontem, dia 5 de outubro, a nova Carta Magna Brasileira. Apelidada de Constituição Cidadã, ela vem como um símbolo do processo de redemocratização nacional, buscando trazer direitos como liberdade de manifestação de pensamentos, proibição de tortura e penalidade para atos racistas. Após a leitura, pode-se concluir que o objetivo do texto 3 é, letra A, noticiar um fato para os cidadãos brasileiros. B, elogiar um fato para os cidadãos brasileiros. C, analisar a qualidade da nova Constituição Federal. D, noticiar as proibições para atos racistas. No texto 3, nós temos uma notícia, ou seja, uma informação sobre a promulgação da Constituição Federal Brasileira, também conhecida como Carta Magna. A quinta questão, ela me pergunta, qual é o objetivo desse texto 3? Nós vamos notar que tanto a quarta quanto a quinta questão, ela pergunta sobre o objetivo. Mas a diferença está na quarta questão, que pergunta sobre o texto 2, que é um texto da Constituição Federal. Já a quinta questão pergunta qual é o objetivo do texto 3, que é uma notícia sobre a Constituição Federal. Se os textos eles são diferentes, eles também têm objetivos diferentes. O objetivo do texto 2 é garantir um direito para o cidadão. Já o objetivo do texto 3 é noticiar um fato, que é a promulgação da Constituição Federal Brasileira. Agora comigo, que resposta você deu? Vamos ver o gabarito? Resposta letra A. Isso mesmo. Parabéns se você acertou. Se você marcou a letra A, parabéns, você acertou. Aqui, nessa letra A, nós temos a apresentação do argumento, do porquê, ou seja, da confirmação da tese. O que é o argumento? Vamos nos lembrar. O argumento, ele é o porquê, é o que dá respaldo, é o que dá base à minha tese, que é o meu posicionamento. É quando o seu posicionamento sai do achismo e ganha uma sustentação. Ele é sustentado por aquilo que você traz como porquê. Não é eu acho por eu acho. Eu acho porque... Então, a tese se apresenta. Sociedade e governo precisam ter uma postura enérgica. Por quê? Porque os discursos não vão resolver o nosso problema, né? As promessas não vão garantir a segurança e os profissionais da educação. Então, ele respalda a sua tese com esse argumento. Na nossa aula de hoje, nós resolvemos vários exercícios nos modelos que caem nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, o nosso SAEB. Nós revimos conteúdos hoje como assunto, tema, tese, argumento e objetivo de um texto. Aqui no nosso portal nós temos várias aulas com esse conteúdo e com tantos outros. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, volte ao início desse vídeo e assista quantas vezes forem necessárias. Espero você na nossa próxima aula.